bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá a hora que você vai ver isso, mas bom dia. Olá, tudo bem? Então, nós estamos começando um Café Com. Um Café Com vai ser um podcast que nós vamos falar sobre vários assuntos, várias coisas. E a cada semana vai ser um café com alguma coisa. Hoje vai ser o Café com Fé, né? E nós vamos trazer aqui essas duas pessoas que já vão se apresentar. Eu gostaria de trazer aqui a moção para esse podcast antes de vocês chegarem, para vocês todos entenderem o que vai acontecer. Esse podcast veio através de conversas, bate-papos, no qual nós partilhávamos as nossas tribulações. E sempre que a gente encontra pessoas com tribulações parecidas com as nossas, ao invés de chorar, a gente dava gargalhada, né? Pensando que Deus tinha confundido a gente com Chuck Norris, com Rambo, né? Com, sei lá, algum super-herói. Porque, gente, como pode um ser humano suportar tanta coisa e a gente ri? Mas rir da cara, rir na cara do desespero, rir na cara da tribulação. E não é para zoar a vida do outro, né? Mas sim para dizer que você não está sozinho nesse barco. Prazer, me chamo Arielle, tenho alguns anos, muitos anos. Tenho 2 filhos, sou casada. E ao decorrer da vida, a vida me ensinou a rir das dificuldades, a rir da tribulação, a rir dos desafios, né? E com isso, nós vamos estar aqui, contando as histórias de Arielles, de Grazielles, de Wellingtons, de Anas, de Marias, de pessoas que têm belos testemunhos, belas vitórias, belas superações e que talvez em algum instante nunca tiveram vozes. Esse projeto é dar voz a quem não tem voz. É trazer à sociedade motivações para continuar, mediante a tempestade. Porque a tempestade, ela sempre passa. Então, agora com vocês, os nossos convidados, Grazielle e Wellington. Então, por favor, se apresentem. Primeiras damas ou os cavaleiros? Bom, eu sou Grazielle, todos me chamam de Grazi, por onde eu passo. Até no meu casamento o padre se segurou para não falar Grazi. Eu tenho 39 anos, sou mãe de 3 filhos, né? Um filho meu, Deus me deu, que eu falo que ele foi gerado não no útero, mas no coração, que é o Nicolas. E as minhas 2 meninas que foram geradas no útero e também no coração, Ana e Helena. Né? Sou casada com o Wellington, sou jornalista. Somos casados há 11 anos, né? E agora você se apresenta. Já tem isso tudo. Ele nunca sabe quantos anos tem. Abstrai fins de demência. Lá em casa é o contrário. Então, o Wellington, né? Como tem a Grazi, que também tem o Tom, né? Pai de 4 filhos, né? Um do primeiro casamento que tá na graça, né? O Guilherme. Exato. Então, o Nicolas, a Ana e a Helena, né? Como ela falou, somos casados há 11 anos. Hoje, né, Grazi em casa, eu com trabalho com gestão de hotéis, com gestão de pessoas, praticamente como psiquiatra, como psicólogo, como tantas funções que a gente acaba desenvolvendo nesse lidar com pessoas todos os dias, né? E aí a fé, né? E a nossa experiência de vida. Esse é o maior cargo da gente, né? Experiência de vida. Sim. Porque, como diria São Francisco, evangelize onde você passar. Se necessário, use palavras. Exatamente. A nossa vida é o nosso evangelizar, então assim, a gente não ganha autoridade com o que a gente supera. Não só com o que a gente supera, a gente ganha autoridade com tudo que a gente passa, com tudo que a gente supera e com tudo que a gente modifica na nossa vida ao passar por aquilo. Então vamos lá, um pouquinho da história de vocês. Quem vai começar? Grazi. Mas aqui é café com café, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho, por favor. Vou fazer as honras da casa. Por favor, por favor. Pronto. Não vou tomar o café todo. Tem até barulho. Caraca, peraí, chique, velho. Já fiz aqui uma besteirinha. Por favor, Estúdio Realize, não brigue comigo. Estúdio Realize, por favor.
Não brigue comigo. A Grazi, ela vai limpar, ela promete. Eu prometo. Ela ainda vai passar um óleozinho. Pronto. E com isso, vamos lá. Quem são os Guimarães? Quem são os Guimarães, dois né? loucos. Sempre. Somos dois loucos, né? Quem são os Guimarães, né? Pessoas preocupadas, né? Um casal preocupado em fazer a vontade de Deus e que sofre por isso, né? Sim. Acho que resumindo a história nossa é essa, né? Onde a gente aqui traz uma palavra de ordem, né? Que sempre veio norteando o início e o meio, né? O fim ainda não chegou desse relacionamento, né? Como a gente falava de história, e esse podcast hoje ele vem contar um pouco disso, né? Cada um de nós tem um pouco de história para contar, né? Como a gente colocou aqui, são grãos de Histórias. Grãos de histórias. grãos de Que dão histórias sabor que à dão vida. sabor à vida. Então, uma certa vez um padre conversando comigo, falou: meu filho, você com seus tantos anos, hoje um senhor de 70 anos não passou pela metade do que você passou. Eu falo que quando a gente tem essa experiência com Deus e vai vivendo esse processo, a gente vai também amadurecendo e crescendo, né? E aprendendo a confiar. Então, acho que quem são os Guimarães, né? Aqueles que também confiam em Deus. Talvez um mais, né, Grazi? O outro menos um pouquinho, mas o que está no momento de menos, o outro arrasta. E ali na frente a gente vai percebendo que Deus sempre está no controle de tudo, né? Sim. E aí quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, e aí outro processo de superação, a gente tem que entender que ele... E eu sempre trago isso em testemunhos, em situações, para a vida, né? Para minha vida, para a vida de pessoas, é algo que eu repito para mim mesmo, que Deus ele sempre se antecipa às nossas necessidades. Sim. E aí, se a gente pega um podcast desse, é uma antecipação de Deus às necessidades de cada um, né? Onde ele com certeza ele tem muita coisa para realizar e para falar aos nossos corações, né? Então isso é muito gratificante. Quando veio esse convite, quando, né, se discutia essa ideia, eu falei, cara, que bacana, que legal, assim, aquela coisa que pega e toca o coração e as pessoas estão vendo, nossa, eu quero acompanhar, eu quero ver e tal. Não, você me passa o link, eu vou me cadastrar, então você vai vendo a graça acontecendo, né? Então isso é muito gratificante, né? E aí outra coisa que é forte na gente, né? É esse amor de Deus, né? Acho que essa é a chave de toda essa história, de toda essa construção, de toda essa reconstrução, né? É esse amor de Deus para conosco. E aí aqui, quando falando do amor de Deus, eu lembro que uma vez eu estava numa pregação lá em Araruama, num retiro, se eu não me engano, o TLC. E aquele dia, né, Grazi, a gente foi pra lá cedo, e naquela expectativa, Senhor, o que você quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E o Senhor não falava nada, Eu falava assim, eu naquele desespero, e aí aquela sala, eu não sei se vocês estavam lá também. Vocês estavam lá, aquela sala bonita, cheia de vidro, aquela sala Cheia de gente. E o vento ia pra lá, e o vento vinha pra cá. E eu Grazi com Ana e Helena. Não, Ana não. Ana Nicolas e Helena. E aquele vento, eu brincando com ele, e a hora eu parava pra tentar me conectar e nada. E a hora foi passando e nada. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Porque a gente que vai vivendo esse amor, assim, eu vou pra algum lugar, mas eu tenho que ter pelo menos um fio da certeza daquilo que Deus quer. Qual é a emoção para aquilo ali, qual é a direção para aquilo ali, porque senão a gente fica perdido, né? E viver esse sentimento de estar perdido assim, só tomando Arilax. Só tomando Arilax, que ali é 100 gramas de fé, de bom humor, de força, superação, resiliência, foco, né? Vou te falar que esse Arilax tem história. Esse Arilax tem história. Tem história. Piada vai interna, contar piada história, interna. vai ter enquete, e a gente vai entendendo. E quem descobriu que é o Arilax, quando a gente lançar essa enquete, olha, vão ter excelentes prêmios, viu? Mas Já alertamos que quem já sabe o que é não vale participar. Então, a hora foi chegando a hora de iniciar aquela pregação.
E eu entrava na capela, eu saía da capela por fim, eu me ajoelhei, olhei pro Senhor. Falei, Senhor, aquela sala tá cheia. O Senhor não me fala, o Senhor não quer me falar, o Senhor não tá me falando o que o Senhor quer para aquele lugar. Eu vou passar vergonha e a culpa vai ser do Senhor. A culpa vai ser sua, eu vou passar vergonha, a culpa vai ser sua, porque eu não sei o que o Senhor quer. E em determinado momento, a menina que estava ali em oração, na intercessão, ela dizia, Wellington. E ela foi rezando, Senhor, tira o medo do coração do Wellington. Tira essa angústia do coração dele. Eu falei, sou eu mesmo. Tira isso tudo que ele está sentindo, essa insegurança. Então, tira a angústia, tira o medo, tira a insegurança, né? E eu falei assim, nossa, começou Deus a falar. Ela falou assim, Wellington, Deus está dizendo para você não ter medo de falar do amor de Deus, né, para aquelas pessoas. Porque é o amor. E esse amor, ele transborda na tua vida. Aquelas pessoas lá só precisam ouvir do amor de Deus. Isso ele transborda em você. Né? E ali a gente viu aquela experiência assim, tão simples. Que a gente às vezes quer uma experiência tão complexa com Deus, e as experiências, as melhores experiências são as mais simples. Que momento belo que a gente viveu ali. Deus provando até aquele último minuto se de fato, né? Porque ele nos prova para a gente justamente buscá-lo e buscá-lo e buscá-lo. Aquela inquietação. E ali, Senhor, você precisa falar alguma coisa. Senhor, eu vou passar vergonha. É porque a gente espera que, na verdade, o milagre venha acompanhado do outdoor, né? A gente às vezes acha que vai ser a gente vai jogar água e vai estar caindo vinho na nossa frente. Sim. E na verdade é na simplicidade. Eu partilhava muito com a Grazi nesses dias que a gente teve de cerco, né, que a gente vai ser curado no caminho. Sim. É andando. E assim, a graça também ela vai ser trazida no movimento da nossa ação ao encontro ao Senhor, né? E o medo ele só vem para nos roubar, nos matar, nos aprisionar. E quando você coloca exatamente esse fato do mostrar o simples, o amor, a alegria, o que Deus já fez e o que ele continua fazendo. E aí eu fui para aquela sala assim, sabe aquele fôlego de vida que te enche o diafragma, né? Não. A postura fica ereta. Muda, eu sei o que Deus quer, isso ele meu osteopata. Mim, Ele tá gostando disso. E cara, que experiência, foi uma experiência assim fantástica assim. Tanto daquele momento como os desdobramentos daquilo ali, daquele momento, de toda uma restauração que Deus fazia naquele momento na minha vida, no meu ministério, no nosso relacionamento e o mais importante, a gente tomar posse disso. Sim. Né? Porque a graça vem, Deus, mas a gente precisa tomar posse daquilo que é nosso, né? E quão profundo foi aquilo, aquela experiência do amor de Deus, toda aquela situação que a gente viveu, o que a gente viveu depois dali com tantas outras situações, né? Que Deus ele começa aqui, enfim, e vai embora. Então, o que é essa outra, o que são os Guimarães, né? É essa experiência, essa profunda experiência do amor de Deus, né? Grazi, quer contar um pouco? Quando a Arielle pergunta, né, quem são os Guimarães, eu me lembro exatamente de um momento, Tom foi convidado para, pela primeira vez, né? Quem não sabe a história, né? Tom, pode ficar para um próximo Tom podcast. e Nicolas, né? Pode. O meu mais velho, Nicolas são sobreviventes, né, da tragédia. Eles ficaram 15 horas soterrados. O Tom ficou um pouco mais que o Nicolas. Eu nem sabia, eu soube disso esses dias. Tô sabendo porque eles são o primeiro. Ele saiu primeiro, me disseram que você saiu algumas horas depois. Aí, assim, eu lembro que quando a gente começou a se aproximar mais, poucos dias depois da tragédia, e ele foi me contando a história de vida dele, que havia tido a perda de um primeiro filho, né, que nasceu e faleceu. Aí, essa nem eu sabia, e olha que eu conheço vocês há tempos. É o Guilherme, né, que mora no céu com a mãe Renata. E assim, quando ele foi me falando a história de vida dele, a gente foi pro Santíssimo em oração. Ele tinha sido convidado para uma pregação na Canção Nova em Campos, com o padre Edmilson. E aí ele falou comigo assim, ele estava naquela coisa, né, vou, não vou. Aí eu lembrei daquelas últimas palavras do livro de Jó. Te conhecia somente de palavras, mas hoje os meus olhos te veem.
Aí conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Assim, a história de vida dos Guimarães, eu não posso jamais, em hipótese alguma, deixar de mencionar Renata. Com certeza. Porque os Guimarães começaram com Tom e Renata, né? Claro que começou antes com o pai e com a mãe dele, enfim, né? Com o pai e com a mãe dela também. Mas eu não posso deixar de jeito nenhum de mencionar, né? Que começou com Renata. A Renata me deixou um presente, que é o Nicolas, que é um garoto maravilhoso, inteligente, brincalhão, sarcástico, né? Ai, Que meu tem Deus. ideias mirabolantes e ao mesmo tempo ele sabe de muita coisa, ele lê muito, ele pesquisa muita coisa. Então foi um presentão que eu ganhei prontinho, né? E assim, os Guimarães é tudo isso que o Tom falou, mas também vem uma bagagem. E essa bagagem, ela vem de vários capítulos, de várias etapas, né? Que são etapas, às vezes, que tem o seu grau de dificuldade, o seu grau de sofrimento, vamos colocar assim, Sim. mas é um sofrimento De entregue. intensidade. É um sofrimento entregue. Porque assim, a história não acabou ali na tragédia, né? Eles saíram da tragédia, né? Sobreviveram. Infelizmente, Renata faleceu, a mãe dela, Fátima, também. Mas houve um renascimento. Se a gente vê o vídeo de quando eles foram resgatados, você se lembra de uma sala de parto. Aquela luz em um buraquinho e sai um bebê dali. Saiu. Né? Você também Vida se lembra do saindo. Simba, né? Aquele Sim. da hora que ergue. Sim, também. Desculpa, tá? Foi sem querer. Mas eu lembrei da imagem. Mas a gente lembra. E assim, o quanto que aquilo ali, toda vez que eu vejo o vídeo do resgate, aquilo preenche, assim, poxa, assim, eu vivo com 2 milagres dentro da minha casa. Sim. Eu vivo com Sim. 2 milagres, assim. E cuide bem. Ai, menininha da mamãe. Não, mas assim, é muito interessante você falar isso, porque não é só Graziele e Tom. Os Guimarães, eles realmente têm toda uma bagagem, têm toda uma experiência. E se a gente pegar todas as passagens, né, da Bíblia, se a gente pegar as passagens de Deus, ele não perde situação nenhuma, né? Aquele momento você tinha que passar por isso. Mas Deus soube te trazer para perto dele a partir desse momento. Né? Eu digo, uma vez eu ouvi uma frase que ela bate muito em mim em alguns aspectos. Eu sempre pergunto para Deus por que até hoje eu não morri. Porque possibilidades não me faltaram. Né? Eu acho que você também deve se fazer essa pergunta. Senhor, por que eu não fui naquele dia? O que o Senhor quer comigo? Ou por que eu não fui quando eu fiquei... Sabe? Eu acho que deve passar isso na cabeça de vocês. Ou é só na minha? Meu Deus. Psiquiatras, psicólogos, por favor, entrem em contato. Arilax. Mas assim, e eu falei muito com Deus, né? E tipo assim... Até na hora da morte, Deus usa aquele momento para nos resgatar. Se você não foi... é porque naquele momento você talvez não estaria salvo. E se você está aqui é porque o teu caminho é para gerar essa santificação no seu ser e nos outros à sua volta. E isso, assim, isso é muito louco, né? Porque a gente pensa assim, Senhor, eu já passei... O Tom deve pensar assim, já passei por um prédio desabando. Qual vai ser o próximo? Jesus, cuidado. Não, mas assim, mesmo com o sarcasmo, com a brincadeira, é aquela questão do tipo assim, ter uma vida entregue. Uhum. Foi o que vocês falaram. Exatamente. Ter uma vida entregue e louvar a Deus por cada minuto extra. Sim, com certeza. É uma experiência muito... é muito louco, né? É muita dose de café, adrenalina. Porque você falando assim, uma coisa desabou e tal, mas... eu sempre trago isso para a nossa realidade, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda. Quando nós passamos pela experiência de ouvir a voz de Deus, verdadeiramente ouvir a voz de Deus, é aquela locução interior dentro de você que é um outro desabamento, que ali quem cai é você, né? E essa é a queda... A mais importante. É a mais importante, a mais dolorida, E a mais estrondosa, né? a mais estrondosa, porque assim, é o seu barulho interior, né? Então, Sim. assim, isso não externo, é interno. Então, quando esse barulho, quando o que é você desmorona,
né? Aí você conseguiu viver uma etapa. Claro que, né, sempre tem, enfim, são processos. Aí depois você tem que ficar pulando aqueles obstáculos, né? Mas ouvir a voz de Deus e essa experiência, eu tive ali naquela situação toda, eu sempre trago isso, quando ali eu naquela situação toda e não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais o que fazer. Então, a nossa capacidade humana, ela vai até aqui. Daqui para lá, você tem que confiar. Então, o que eu podia fazer ali, eu fiz. Né? De chegar perto de Nicolas, trazer Nicolas, botar Nicolas no colo, dar saliva nele, porque eu achava que hoje ele acha isso horrível. Capaz, você me deu... meu filho, sobrevivência. Sobrevivência. Hoje ele acha isso horrível, né, tadinho? Mas ele, saliva, mas era o que eu tinha para te alimentar. Né? Então, e tá ali com ele, e Deus, assim, antes de estar de fato com ele, tá ali percebendo que a Renata tá ali do lado, e Deus fala, meu filho, e quando eu toquei nela, ele dizia, meu filho, isso é só um corpo. Ela não sofreu a morte, né? Não tem como não se emocionar, porque é a experiência de Deus que muda toda a nossa história, né? Então, isso é só um corpo, ela não sofreu a morte, ela está comigo. E quando você fala disso, tipo assim, outra coisa que eu acabei de saber e eu não sabia. Você ficou 15 horas ao lado dela. 15 horas ali ao lado dela. De sair de perto, assim, e conseguir sair dali, conseguir me desprender, e aquilo tudo cair de novo, chegar, pegar a Nicolas, trazer pro colo, ficar ali com ele num quadradinho. E ali eu tava assim, eu dormi de cueca aquela noite. Tava só de cueca. E eu trouxe ele pro colo, tirei a roupa dele. E aquele instinto de sobrevivência, né? Sim. E ali esperando, eu falei, Senhor, eu tô aqui. Ali Deus simplesmente desligar o tempo. E para mim eu tava ali poucas horas, foram 15 horas. 15 horas, né? Mais de 15 horas que eu tô sabendo agora também, né? Enfim, então, sair dali, ver o Nicolas sem nada, ver o Nicolas ali sem um arranhão, sabe? De depois pegar água, porque eu, quando era muito pequenininho, quando o bombeiro veio com a água, que eu botei água na boca, foi no mesmo processo, botei água na boca e dava água nele, chegava a fazer barulhinho, aí ele engasgava, botava ele aqui, dava uns tapinhos assim, você não morreu até agora, você não vai morrer agora, né? Enfim, quando ele saiu dali, que eu vi que não tinha nada assim, aquele louvor de gratidão, aquele estado de choque, mas de choque do amor de Deus, que é incompreensível e não é difícil das pessoas compreenderem até, né? Hoje, porque é constrangedor. É constrangedor, o amor de Deus. As pessoas, ele tá em estado de choque, a ficha vai cair, a mídia, isso acontece quando a pessoa passa por uma tragédia, ou ela simplesmente pira a cabeça, ou ela se apega muito a Deus, e aí se vem aquelas teorias para explicar... Eu ia dar uma gargalhada. Ele já era pirado antes. Só aumentou o grau de insanidade, né, espiritual. Mas é incompreensível. Então eles tentam explicar. O amor de Deus, ele não se explica. Ele se sente, ele se vive. Essa experiência do amor de Deus se vive. O que são nós somos essa experiência do amor de Deus, né? E que Deus vai unindo, assim, sempre para um propósito maior, né? As coisas de Deus, elas são, eu digo, simples, pequenas, mas grandiosas, né? Você falou uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, você fez o ordinário. Você cuidou do Nicolas, você trouxe ele para perto, você aproximou, você fez o ordinário. O extraordinário não é com a gente, nunca vai ser, foi Deus. Foi Deus que direcionou os bombeiros, foi Deus que fez aqui. Porque se você parar para pensar, era impossível. Né? Acho que a palavra que a gente mais ouve, impossível. É impossível você estar vivo. É impossível você estar viva. É impossível você ter, por exemplo, a Grazi, para quem não sabe, na gestação da Ana, ela ficou acamada. Sim. E são os milagres. Era impossível você ficar 5 meses de cama. Era impossível você não ter uma cesárea com menos de 37 semanas. Era impossível a sua filha sobreviver a uma gestação. Era impossível. Conta pra gente esse impossível possível, então, Grazi. Olha, na gestação da Ana, né, o que aconteceu? Na verdade, eu não fiquei 5 meses de cama. Eu
Eu tive uma É verdade, verdade. Eu com tive catéter. uma pielonefrite aguda, que eu só descobri depois que eu recebi os laudos do hospital. E assim, eu cheguei no hospital já com a infecção indo pro sangue, né? Naquele quadro todo eu tava grávida, eu tava quase completando 5 meses. E assim, eu naquele processo de febre muito alta, eu ia 40, eu tomava um remédio e ia 38, muito rápido. De repente ia 40 de novo, e eu sentindo uma dor estranha e tal. E quando eu fui pro hospital, eu já tive dengue. Eu achei, meu Deus, eu tô grávida com dengue, tô grávida com alguma coisa assim. Porque os sintomas eram muito parecidos, eu tinha muita dor, eu tava com febre, eu tava com mal-estar, né? Eu passei mal quando eu entrei no hospital. Então, assim, quando a médica que foi iluminada, também pela oração, que eu fui rezando até chegar ao hospital, né? Eu tinha ido sozinha, tá, dirigindo, e eu em oração, pedindo a Deus, Senhor, ilumina um médico que saiba o que eu tenho. Poxa, eu tô grávida, tô com febre de 40 graus, isso não é legal. E quando eu cheguei lá, naquele mesmo dia, se viu que uma pedrinha desceu, ela parou no meu canal e ela estava impedindo, né? E aquilo estava infeccionando, estava inflamando. Então, ali naquele mesmo dia, me apareceu um outro anjo, que é o meu urologista, o doutor Gabriel, até brinco, tem nome de anjo até. Ele naquele Salve, mesmo... doutor Gabriel. Ele, naquele mesmo dia, ele me colocou o catéter. Eu entrei no centro cirúrgico, coloquei o catéter. Eu passei naquele ano o Natal no hospital, grávida da Ana. Nicolas e Helena, a gente teve que pedir autorização ao hospital pra gente, pelo menos, assim, entregar o presente deles no hospital. Isso me marcou muito. Todo Natal, eu lembro desse momento. Porque, assim, tava eu e Tom ali naquela enfermaria. A enfermaria já tava vazia, era uma enfermaria grande. Frio, Só nós dois. Sem aquele sentimento de casa, A né? Ana na barriga. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gestação da Ana, eu vivi mesmo com toda a dificuldade que teve. Porque depois, para quem já usou o catéter, né? Você fica com... Eu fiquei com catéter, o máximo são 6 meses. Então, assim, eu tava indo pro 5º mês. Quando chegou o dia do nascimento da Ana, a gente ia fazer uma tomografia para poder ver como é que tava. Aí o bonito do catéter, o cálculo calcificou em volta do catéter. Segurou o bichinho Eu tenho um ali cálculo em forma, de catéter. né? Eu tenho cálculo. E aí o doutor falou comigo assim, Grazi, a gente não vai poder trocar hoje, porque a gente vai precisar fazer uma cirurgia, né? Graças a Deus ele conseguiu fazer tudo via uretral sem ter que quebrar, mas eu fiz essa cirurgia com 15 anos da Ana nascida, né? 15 dias. 15 dias, meu Deus. Já dissipei a criança. Opa! Com 15 Eu dias. tendo que ficar em casa com a Ana, ela no hospital, sentando uma madeira pra ela não acordar. O Tom dando uma madeira na Isso Ana. na primeira experiência. Depois teve uma segunda, porque ela teve que depois de novo tirar o catéter. Aí a Ana trocar, estourar mais pedras. A Ana já tava maiorzinha, aquela mamadeira paga neném não funcionava. E eu sozinho, cara, falei, misericórdia. Jesus, devolve logo a minha esposa, pelo devolve. amor de Deus. E depois voltar, né, para um tirar, enfim, o último, né, catéter. Depois eu ficava fazendo barulho, infecção barulho. urinária direto e tudo mais. Tinha que parar de amamentar, esperar o processo. E eu esperei 2 anos e meio para poder parar de amamentar e conseguir cuidar dessa parte, né, da minha saúde. E depois foram aparecendo outras coisas. Assim, eu e a Arielle, né? A gente tem o mesmo dia, assim, a mesma escuridão, né? Eu sei, hoje eu trato ansiedade. Hoje tá aqui para mim falando diante de câmeras, tendo parado para colocar uma roupa legal. Eu acho que tá legal, né, gente? Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Tá Fazer bonito, uma Tá bonito. maquiagem decente, arrumar o cabelo, isso para mim hoje é um avanço. Porque, assim, a ansiedade, junto com o estresse agudo e tudo mais, me roubou muita coisa. Me roubou de mim mesma. Me levou a limites que eu não quero nem falar aqui. Mas eu acho que só quem passa sabe o que passa e como passa. Você vai a limites em que você não tem controle de si mesmo e que você só pensa em acabar com o teu sofrimento. Porque você não está sofrendo sozinho, você está fazendo uma cadeia de sofrimento ao teu redor. A gente descobre que a gente é a primeira peça do dominó, né? E que se a gente cair, é aquele efeito. Sim. E causa um estrago Tremendo. enorme. Isso. E aí você pensa assim, o meu problema tem o emocional, tem o
espiritual, que é muito importante a gente não dar valor. E tem também o físico. Aí o físico, você entra numa cadeia de consulta, 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 médico, 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 e aí você passa a pagar consulta fora do teu plano de saúde, porque aí você quer um especialista melhor, você quer o melhor para você descobrir. Você quer que te enxerguem, né? Sim, A verdade é sim. essa. E ficar no escuro, que diagnóstico? Não tem, sabe que ela tem ansiedade. A gente e o pode resto? fazer um paralelo com a gente, né? Acho que a gente tem que passar pelo momento que o Tom passou com o Nicolas, né? Sim. De no nosso escuro alguém botar uma lanterna na gente e falar assim, cara, eu tô te vendo, eu tô te enxergando, sai daí. É verdade. Porque, não diferente da Grazi, também sofro de ansiedade. Nem dá pra perceber. E... Olha lá, vão rir do problema. Não, então, há um ano atrás eu operei o coração e a gente vem nessa luta, né? Com ansiedades e o coração tentando descobrir o que temos. E todo mundo fala, você tem um problema. Qual é o problema? Você tem depressão, você tem ansiedade, você tem toque, você tem bipolaridade, mas palpavelmente, qual é a minha doença? O que eu devo tratar? O que eu devo gerenciar? Como eu tenho que moldar a minha vida para caminhar a partir de então? Eu acho que isso é uma coisa... Isso aí, a gente sempre conversa sobre exatamente isso, né, Grazi? Sobre essa questão de não ter... Eu não tenho... Gente, não teria problema nenhum em ter nenhuma doença. Sabendo qual é a doença que eu tenho para poder tratar, louvado seja Deus. É hemorroida. Vou usar assento para hemorroida. Entendeu? Almofadinha quente. Exatamente. Sei lá, azia. Vou usar remédio para azia. Mas ter um laudo, porque assim... Eu fui a um médico um tempo atrás, até partilhava isso com a Grazi. O médico olhou para minha cara. Eu não posso fazer nada por você. Você tem que procurar o especialista tal, 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 tal. Vá nele, porque de mim você não vai ter nada. Volte daqui 6 meses. Eu olhei para a cara dele. Mas, meu filho... Deus te abençoe. Mas eu saí de lá tão revoltada, porque assim, quando a gente busca ajuda, é porque a gente já não está mais aguentando o que a gente está trazendo, né? E assim, como você disse, Grazi, é muito importante falar, a nossa saúde, ela não é só voltada para a física. Ela é física, ela é espiritual e ela é mental. A gente tem que tratar esses pilares da nossa vida. E às vezes a gente cuida tanto do físico, mas o espiritual e o mental são vazios. Às vezes cuida tanto do espiritual, mas o físico e o psicológico são vazios. Então, assim, a gente tem que estar sempre vendo que nós somos muito mais, né? Somos extra. E com isso, agora eu vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que vai complicar a cabeça dos dois. Lá vem ela. Lá vem eu nada, que isso? Vai, manda a pergunta. O que vocês acham, agora sim, que mais dificulta a caminhada e o chamado de vocês? Só antes da gente Ui. você tá falando do físico, do emocional. Até essa semana eu estava assistindo uma entrevista daquele Dr. Ray, que era um médico. Aquele Chris, Viu? Ele mudou, o das celebridades. isso aí, ele falando que eu mudei a minha alimentação, eu parei com sal, eu parei com aquilo. Ele fez um detox físico, né? Químico ali nesse processo de corpo, sempre aquela alimentação certíssima, corretíssima. Ele falou assim, hoje eu tô com câncer. 13 centímetros. 13 centímetros. E o que o meu... Mas doutor, eu sempre fiz tudo certo. Você tem que fazer uma limpeza, uma faxina da sua mente. Eu vi esse vídeo. Eu falei, cara, de fato, é onde a gente mais tem que trabalhar, onde a nossa luta é aqui, né? Aqui dentro. E a mente, ela é perigosa mente, e a louca da casa, né? Não, assim, é porque a nossa mente, ela nos trai em vários detalhes. A gente sabe da nossa capacidade. Grazi, você é jornalista. Tom, você é gerente... Um pouco de tudo. Não, Grazi é jornalista, bombril, quebra-galho, todos os pontos possíveis. Tom, tu é gerente de hotel, tu gerencia alguns hotéis na nossa região. Eu, graças a Deus, sou à toa. Mentira, tá, gente? Fala, eu tenho tempo pra tudo. Eu tenho um tempo ocioso. Mentira, tá, gente? Brincadeira. Não, mas assim, eu trabalho com os meus personalizados, com os projetos, com os cogumelos e tudo mais. Cadê a geleia da Vó Creuza? A geleia vai ser depois daqui. A caneca depois daqui a gente vai comer um pouquinho da geleia. Tem chaveiro. Mas assim,
Mas o meu ponto para tratar, equilibrar a minha mente é mantê-la ocupada com coisas saudáveis. Né? Porque às vezes a gente está num ambiente que acaba sendo tóxico para a gente e nos leva a essa escuridão da mente. Eu estou lendo, né, a história de uma santa, Santa Edelgarda. Tô até já praticando uns negocinhos dela, as receitinhas dela. E ela fala muito sobre a nuvem negra da mente, que vai ser a doença do século. Mas o que é isso? É necessidade de respostas. Às vezes a gente está num grupo, às vezes a gente está numa, abre aspas, comunidade, numa fraternidade, num trabalho, ou em qualquer lugar. Igreja, casa, família. E a gente precisa dar respostas. Respostas que precisa pegar uma sacolinha ali atrás do Tom. O Tom tá vendo a sacola, mas ele não pega. Aí você tem aquela coisa do tipo... Vou lá, pego para não criar problema, pego, levo a sacola. Só que assim, a gente assume pesos que não são nossos para ter as respostas que talvez também não são nossas. Entende? Então, tipo assim, quando Deus me parou, que eu digo que foi Deus que me parou. Eu não parei porque eu quis. A mim também. Foi Deus. Foi Deus que me parou. Quando ele virou e falou assim, eu fui pro cardiologista, ele falou, você vai fazer um cateterismo. E no cateterismo o cara tentou abrir a veia entupida lá e não conseguiu. E o médico falou assim, olha, você não pode infartar. Se você infartar é saco. Eu com 36 anos, 2 filhos pequenos. Acabou de contar a idade dela. Acabei de contar. Eu tava pensando, eu tava lembrando só uma coisa. Eu conheço a senhora, sua esposa, há 22 anos. Sim. Ela foi a minha madrinha de... Ela é a minha madrinha de crisma. Entendeu? Ainda não morri. Não, e eu não perdi o título de crismada, porque eu não abri mão disso, entendeu? Então temos que deixar bem claro. 37 anos, hoje, né, completos. 2 filhos, assim, um com 12 anos, uma com 4, um esposo. E eu falava assim para Deus, quê? Eu sou ativa, eu gosto de viver, eu gosto de me aventurar, eu gosto de sair por aí falando, Só não gosto brincando. de tomar café, porque Não. botaram o café Eu e vou o tomar café mais café. O meu já tá gelou acabando e ninguém aqui. tomou. E com isso eu gosto de viver, eu gosto de ter essa experiência de viver, não sobreviver. E quando a gente está doente, a gente só sobrevive. A gente cumpre tabela. E cumprir tabela é muito ruim, não é, Grazi? Sim. É horrível porque, assim, você passa por um momento em que você vê a escuridão. E você vendo essa escuridão, você não... Por mais que você tente, você não enxerga a luz no fim do túnel, né? E é como se você estivesse afundando e... Faltasse o ar para respirar, né? Eu lembro, eu fui no osteopata, ele tentava, né? O diafragma ajuda muito nessa questão de ansiedade, né? Então, assim, ele tentava... Respira, e Tom tava junto, eu respirava, mas tremia, não ia, ele não fazia. Seu diafragma tava com Parkinson, né? Tava. Tava, eu brinco que eu sou meio Joseph Klimper, né? Então, vai juntando as partes ali, porque a gente tem precisa ter um rebolado para lidar com o nosso dia a dia, né? E lembrar, assim, de que também... a gente ouviu isso no Cerco de Jericó, que a gente foi, né? O padre falava, a tempestade vem, né? Aí ele mencionava até a tragédia de Petrópolis, que esse padre era de Petrópolis. Aí a gente logo na hora visualiza Nova Friburgo. Quando acabou a tragédia aqui? Quando a água baixou, quando começaram a resgatar as pessoas e tudo mais, né? O que ficou? Ficou a cidade toda destroçada, aquele monte de escombro, aquele monte de lama, aquele monte de coisa. Gente com medos horríveis, do tipo, Friburgo nunca mais vai se erguer, Friburgo nunca mais... Aqueles que perderam já eram, não tem como se reconstruir, né? Sim. Olhavam só a derrota. Sim. E aí a gente aprendeu nesse dia, e nós duas levamos no nosso caderninho e anotamos isso, a tempestade passa. Só que quando a tempestade acaba, você tem que arrumar a casa. Você tem que arrumar. Você tem que tirar os destroços que estavam ali atrapalhando, tem que tirar a lama, tem que tirar os entulhos, o que te atrapalhou. Respirar e recomeçar, né?
E esse recomeçar é botar as coisas no lugar. Por exemplo, você sabe a sua tempestade. Sim, Você sabe o que você tem que organizar na sua vida. sim. Você sabe a sua tempestade. Você sabe o que você tem que organizar na sua vida. Você sabe coisas. Aí agora a gente tem que falar de coisas materiais, emocionais E espiritual. e espirituais. E a gente também tem que falar de, além de coisas, pessoas. Porque às vezes a gente quer trazer pessoas que não têm que caber. Eu tô numa limpa, as pessoas podem até estranhar. Eu sou muito brincalhona, eu falo com a Grazi, eu tenho muitas pessoas à minha volta. Muitas. Mas eu tenho poucos amigos. As pessoas não entendem isso. Eu sou muito brincalhona, eu recebo todo mundo, eu trago todo mundo para perto. Mas para partilhar certas intimidades, certas coisas, eu posso contar a dedo. Por que isso? Porque é uma forma de me resguardar, resguardar o meu sagrado. Porque às vezes existem pessoas que entram na nossa vida só para bagunçar o nosso sagrado. E quando você aprende a valorizar que o seu sagrado é importante, você entende que quem tem que estar caminhando contigo nessa jornada da vida. Aí a gente pega aquela estradinha, aquela musiquinha velha que o apostolado da oração canta, que é pelas estradas da vida, nunca sozinho. Nunca, a gente nunca vai estar sozinho, porque Deus sempre vai colocar alguém que tem a mesma missão que a gente, que tem o mesmo propósito que a gente e que entenda a gente, né? Eu partilho com Grazi que assim, eu falo, Grazi, quando eu abrir a boca para falar besteira, por favor, me corrija. Aí ela olha para minha cara, você só tá externando o que eu tô pensando. A gente foi para Teresópolis semana passada e assim, a gente partilhou muito, né? E nas nossas partilhas eu, Grazi, se eu tiver errado, você, por favor, me corrija. Até por ser essa pessoa, assim, que é muito impulsiva, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa entender que arrumar a tempestade também é um trabalho que nós temos que tomar como posse. Sim, com certeza. Tomar como posse. Sim. Né? E você falava, você perguntava pra gente, repete, por favor, a pergunta, que eu cheguei a suspirar. E a gente mudou de assunto. Qual foi a pergunta que você Eu não fez? lembro. Não lembra a pergunta? Então não tem problema, A não. missão, sobre a missão, foi Sim. essa. Foi o Foi que essa. atrapalhava, não foi? O que Ou atrapalha a missão e o que é a maior dificuldade da missão Sim. de vocês. Sim. E aí, amor, qual é a maior dificuldade Você da nossa responde. missão? A gente, no momento, né, a gente sempre teve essa certeza de que Deus queria algo a mais da gente, né? Não estou dizendo que só uma família, né, toda família é sagrada, mas a gente não era para ser somente família pra gente. Educar nossos filhos, né, e tal, tudo bem. A gente tinha que fazer algo por outras pessoas. E aí se iniciou a Associação Bodas de Caná, que a história gera outro podcast. Outro podcast. Né? Teremos um podcast só sobre a a Associação Bodas de Caná. Né? Em suma, né, a Associação Bodas de Caná, ela hoje, eu tenho muito no meu coração que é uma casa de acolhida e também recuperação de dependentes químicos, né, que fica em Campo do Coelho. Então ali você vê vidas, pessoas maravilhosas que foram destruídas por um vício. Pessoas boas que foram destruídas por um vício. Então, assim, essa missão hoje que Deus confia, ela é uma missão que é gotinha por gotinha, são doses muito homeopáticas, mas o que a gente vê, uma transformação pequena na vida de cada um desejo de buscar um sacramento, um desejo de se confessar, um desejo de mudar, um desejo de sair dali, querer trabalhar, querer voltar a ser pessoa. Até porque nós poderíamos estar no lugar deles. Sim, se com nós não certeza. tivéssemos encontrado o amado antes. Sim, Né? sim. Estar na associação, gente, a gente faz um trabalho voluntário lá, né? De vez em quando a gente tá lá indo pertelhar aquela cambada lá. E assim, me mostra o quão miserável eu sou. Porque me traz a realidade do ser humano. Às vezes a gente vem com aquela faceta de somos perfeitos, somos isso, somos nada. Somos nada. A gente aprende vendo o outro. E como eles são bons. Como eles são assim, como você vê a pureza, mesmo através do vício, como você enxerga um olhar do tipo assim,
cara, eu tô aqui porque eu quero ajuda, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Sabe, como pessoas já saíram de lá e como pessoas mudaram de vida e como pessoas mudaram as histórias e até mesmo o jeito de enxergar a Deus, Uhum. entendeu? E a nossa vida não é em vão, né? Se a gente Sim. não nascer pra... Mas quando o Grazi fala da associação, e aí de fato eu te cobro agora um outro podcast pra gente falar só sobre associação, só Sim, sobre todo, sim. como tudo começou, como Sim, foi esse sim, com processo da certeza. sociedade, coisa toda. Mas Quem quiser um podcast da associação, deixa depois aí um salve, tá? coloca lá. Porque... pra Comenta colaborar aí, com nós. comenta aí, Associação comenta Bodas de comenta Caná. aí. Mas, Curte, compartilha, hashtag. mas é importante, assim, mas só pra gente falar um pouco da associação e da sequência, mas não é destruído pelo vício, é destruído pela história que viveu. Sim. É, É exato. Exatamente. Isso aí é o Então, correto. é pela Exatamente. história que viveu. E aí, quando a gente traz para nossa realidade, aí quando a gente fala o que é mais difícil hoje em dia na nossa missão, é a gente, como família, viver a palavra de ordem que Deus deu para gente, para que a gente possa ser exemplo e reflexo para os outros. Então, e a palavra de ordem que norteia a gente, norteia o nosso casamento, o início, esse meio e toda essa consequência, desse sim, essa palavra é fazei tudo o que ele vos disser. E pra fazer, a gente tem que ouvir, né? Exato, para fazer você tem que ouvir. Aí isso aí é outra história pra Tem que gente contar. ouvir, tem que estar ligado. Mas aí quando a gente fala deles, né, é destruído pela história. O vício é só uma consequência de uma história destruída em algum momento da vida. E aí essa é a missão. Justamente quando a gente pega e diz para eles, olha, o seu processo de cura e de libertação está aqui. É você parar, ouvir e fazer tudo aquilo que o Senhor ele te pede. E essa é a parte mais difícil, porque se a gente fala deles, é aquele processo, é aquela enfermidade, aquela doença que precisa ser curada, aquela enfermidade que que feriu a alma da pessoa, né? Então esse é o processo mais difícil. Porque é muito fácil você tratar uma perna quebrada, porque se vê. Exatamente. Sim. Agora, você tratar uma ferida que Vou fazer uma pergunta, Grazi. Uma pergunta que vale para os dois. Depois você vai voltar, você vai entender a minha pergunta e depois a gente vai voltar a essa resposta. Preferia o quê? Uma perna quebrada ou uma doença do jeito que estamos tratando hoje, as cegas? A perna quebrada, com certeza. Você, uma perna quebrada ou uma doença às cegas? uma perna quebrada. É palpável, é Não, visível. isso é o que eu gostaria, a minha humanidade gostaria. Porque é mais fácil. É mais fácil. Agora, mas o que Deus quer pra mim? A gente E aí é o processo. Porque Aí às é o vezes processo. o que eu quero é uma coisa, mas o que Deus está me permitindo é outra. Porque aí é o que Grazi uma vez falou pra mim lá atrás, no início de tudo, né? E uma frase que ela ouviu e que eu trago pra minha vida até hoje, sempre replico ela: Deus não muda a nossa história se não for para melhor. O propósito dele é diferente do nosso. Exatamente. O nosso processo nos leva ao propósito que Sim. Deus tem para nós, né? Com certeza. Então, nisso, a gente tem que estar muito ligado com o que acontece. E eu entendi nesse processo todo a seguinte questão, que até eu ouvi isso também. A gente falou do Cerco de Jericó, foi no Monte São Miguel, que é aqui em Teresópolis, do nosso lado. Tem um movimento lindo acontecendo lá. Monte São Miguel, dá um hashtag aí pra nós, hein? Brincadeira. Padre Luiz, vem aqui, hein? O próximo bom convidado. Bom com convidado, certeza. ó. E assim, a gente, eu ouvi isso lá, que às vezes a gente tem que entender a nossa cruz, a gente tem que abraçar a nossa cruz, a gente tem que amar a nossa cruz como Cristo amou. Às vezes pode ser que eu já venho aí já desde 2018, vamos colocar assim, que eu venho às cegas, que começou um pouquinho da tonteira e foi aumentando e aumentando, aí depois 23 dias, depois 2 meses parada, depois 6 meses, então, assim, e ela vem e volta, eu nunca sei quando ela aparece. Então, e é uma coisa que me debilita, porque quando eu tô muito, eu não consigo fazer minhas coisas sozinhas. Mas, assim, eu entendi ali que pode ser
que eu vá sempre pedir a Deus um milagre. Uma cura. E eu pedi poucas vezes cura. Eu pedi a Deus luz, para ele mostrar o que eu tenho para tratar e pronto, né? Eu não tinha ousadia de pedir a cura, né? Então eu entendi isso, que eu tenho que abraçar essa cruz, mesmo que ela vá comigo até o final, mesmo que eu vá morrer, sei lá, com 90 anos, né? Minha avó tá lá com 92, tá viva, então vai saber se eu vou até chegar lá com essas coisas. Eu tenho que abraçar e tenho que saber viver e entender que, igual os leprosos, eu vou ser curada no caminho. No caminho. Jogar a capa, né? Sim, é jogar a capa. Literalmente jogar a capa. É jogar a capa. E caminhar. É tirar toda a segurança humana, né, Grazi? Sim. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais. Porque a gente quer ter a segurança de um bom trabalho, a gente quer ter a boa segurança de um bom salário, de uma boa casa, de um bom marido. Então, vamos voltar às próximas perguntas. Não tem? Claro que tem. Fala aqui que não tem. Para de chutar a garota por baixo da mesa. Não, já me pisou tanto no meu pé, gente, é porque vocês não veem essas coisas. E nisso, assim, Agora doeu. quando a gente... Deus dá uma cruz, que ela vem com espinhos, que ela vem com os cravos, que ela vem com dor. Porque a cruz, ela nunca vem sem a dor, né? Mas a gente pega e fala assim, Senhor, tu me deste, tu vai me ajudar a carregar? Aí a gente entende que ela vai se acomodando ao nosso corpo. Sim. E a gente carrega com mais facilidade, né? A cruz de Cristo, a gente pega isso há tantos anos atrás, ela era toda cheia de nós, cheias disso, daquilo. E o homem estava todo lascado, né? Vamos conversar que Jesus tinha apanhado pra caramba. A gente ainda nem apanhou, a gente apanha da vida um pouquinho, a gente reclama. Sim. A gente apanha um pouquinho disso ou daquilo e a gente reclama, né? E assim, Deus permite esse fardo para que a gente entenda que é só com Ele que a gente caminha. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, assim, a gente passa a ter mais humildade. Sim. Porque quando você passa por uma situação que você passa a depender das outras pessoas, você passa a ter mais humildade, né? Porque, às vezes, assim, teve um dia que me tocou muito, que eu cheguei em casa muito mal, né? Aí Tom me deitou, meus pais estavam lá em casa me ajudando, meus pais já passam dos 70, minha mãe tem problema nos 2 braços, ela tem que operar os 2 braços, ela sente muita dor. E tava minha mãe lá arrumando a minha casa, cuidando dos meus filhos, e eu deitada na cama. E deitada assim, meu Deus, eu tô aqui, minha mãe tá lá, ela sente dor e tal. Tinha que ser o Só que contrário, né, na cabeça. naquele momento eu precisava entender e acolher toda ajuda. A Ana, a famosa Ana do cabelo roxo, a Ana, quanto que a Ana me ajudou e me ajuda, né? Ana. Aquela pessoa a gente ama, No tá? próximo podcast. Ó, aquela dá um Ela senhor tem podcast, história, tá? ela tem história. Ela tem E assim, o quanto que ela ajuda com a presença, com a positividade dela, com a fé dela. Ano passado ela me levou, né? Eu preciso falar sobre isso. Ano passado ela me levou num encontro que aconteceu aqui em Friburgo com um pregador muito conhecido que é o Roberto Thanos. E aí o Roberto Thanos proclamou naquele momento ali a minha cura, né? Eu entrei naquela paróquia carregada. E saí daquela paróquia novinha em folha, chique Andando. zerada, como diz uma música, né? Recal pleno. Totalmente. E eu subi morro pulando e tal. Minha mãe, quando viu de longe, ela só chorava e agradecia a Deus porque eu não fazia aquilo. E aí, esse ano, eu voltei a ter a recaída, né? Ali eu entendi que eu deveria, naquele momento, ter sido mais fiel com Deus com algumas coisas que Ele pedia para eu mudar na minha vida. Eu não fui fiel, 100%, né? Então, assim, eu mudei de atitude em algumas coisas, mas eu não mudei tudo que eu precisava mudar. Quando foi na Semana Santa que eu fiquei ruim de novo, veio uma senhora que estava naquele encontro, que me viu andando, que me viu na rua de novo bem, que ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Por que você tá assim de novo? Eu vi você sair curada. Eu olhei para ela, assim, eu me senti igual Pedro afundando na água. Sabe? Tirou os olhos de Jesus. Sim. Aí eu falei isso, eu tirei os olhos de Jesus. E mais do que tirar os olhos de Jesus, eu tirei... Pedro, naquele momento, ele não entendeu que ele era para ser o líder daquela... né? Ele estava sendo fraco. Eu, naquele momento, eu não entendi o que era para eu fazer. Eu fui fraca.
eu não fiz. Eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. Então vai afundando de novo. E eu já entendi que mesmo que eu faça e continue ainda com as minhas debilidades, ele vai me acompanhar no caminho. Porque eu preciso carregar minha cruz. Então, tive uma ideia louca ao longo do programa. Como sempre. Mais uma. Sempre. Eu tenho muitos meus pensamentos inclusivos. Ah. Eu adoro os meus pensamentos inclusivos. Eles me fazem tocar a campainha e sair correndo. Se por acaso tocarem a sua campainha e não estiverem lá, sou eu ensinando meus filhos e sobrinhos. Brincadeiras à parte. Me fez lembrar outras coisas. Assim. Já tô com campainha também. O podcast. Bombinha, tudo. Aquela carteira do menino maluquinho que vem com cocô, fazia, cara. Botava uma carteira toda cagada numa fitinha de pesca, me escondia atrás do muro e ficava. As pessoas pegavam, cagavam a mão toda. Gente, essa eu não conheço. Foca. Carol, beijo, te amo. Mas... A pessoa que me ajudava a fazer isso, Carol, minha prima. E com isso eu tenho uma pergunta para fazer muito séria para você. Podcast para mim não é só um podcast, é a realidade do que eu tô vivendo agora e é a necessidade de ocupar a minha cabeça para falar das graças de Deus mesmo nas minhas tempestades. Sim. Com isso, o que se trata? Contudo, todavia, no entanto. Vem fazer de parte dessa história comigo? Oh, glória! É no caminho que a gente vai ser curado. É no caminho que a gente vai ser tratado. E assim, você sabe a sua debilidade. Sim. Você sabe a sua doença. Eu sei a minha debilidade, eu sei a minha doença. E aqui vai ser uma hora que a gente vai estar falando... Sobre nós. Do mundo. Sim. Da nossa realidade. E não deixa também de ser terapia. Não. Né? Porque é um momento, assim... Quantas vezes me tocou, né, alguém pegar e me chamar para bater um papo, para saber como é que eu tava, né? Ou foi na minha casa, uns amigos meus, lindos, maravilhosos, que eu conheço de caminhada, lá do Fanuel. Assim, esses amigos se reuniram, foram parar na minha casa de surpresa para rezar comigo e ter um momento. E eu sei o quanto a vida de cada um é atribulada. A gente tenta se reunir para um churrasco, por exemplo, não rola. Eles conseguiram ir lá em casa rezar comigo, né? Então, assim, com certeza, né? Aê. Se por acaso no meio eu tiver que parar e botar umas gotinhas na boca... Você Rivotril tá na boca. Tem Arilax. Tem Rivotril, fique tranquila. Mas... Eu agradeço, de verdade, porque... Já acabou o nosso tempo? Acho que ainda não, tá quase, 5 minutos. Então, mas a gente falando do podcast, é para dizer que também você não tá sozinho. Exatamente. Né? Esse podcast, para você que tá assistindo a gente aqui, é para dizer que você não está sozinho. Nós estamos aqui junto com você, né? E você também pode estar aqui junto com a gente. Com certeza vai estar aqui junto com a gente. Se a campainha da sua porta tocar, pode ser a gente chamando para você estar aqui conosco. Seja você daqui de Friburgo, de outra cidade, isso de outro lugar. Muito importante ser falado. Nós queremos dar voz... A quem precisa ter voz, porque nesse momento precisa ter voz. E assim... Ninguém esteve sozinho. Jesus teve o Cirineu. Grazi tem o Tom, eu tenho Grazi tem eu tenho o Diego, nós temos Pâmelas, nós temos as pessoas às nossas voltas. Temos nós, temos Arilax. Mas assim, no momento que tiver difícil, vem tomar um café com a gente. As nossas redes sociais estão lá, @podcast.café.com. Procura a gente, dá aquela interagida, dá aquela curtidinha, segue nós. Compartilha. E deixa a sua mensagem, deixa a sua dica, deixa a gente conversar com vocês e vem conversar com a gente também. Porque uma vez, esses tempos atrás, eu estava muito estressada na rua, né? E eu sou uma pessoa que nem sou estressada. E Maria e Bernardo enchendo a paciência... E eu dei um berro assim no meio da rua, falando assim, meu Deus, hoje não era para eu ter levantado da cama. A tiazinha parou do meu lado assim, falou assim, cara, eu tô pensando a mesma coisa que você. Hoje não era para eu ter saído de casa. Ai, meu Deus. Aí eu falei, Jesus, eu não posso externar meus pensamentos. Só que assim,
às vezes a gente precisa botar para fora o que a gente está sentindo, Exatamente. porque é através de partilhar essas histórias e os sentimentos que a gente também é curado. A gente vê que o outro é muito igual a gente, né? Isso, Gostaria de agradecer a presença de vocês. Sim. Muito, muito, muito obrigado. Teremos volta com o podcast da associação, né? Tom, você já está Bodas de convidado para para daqui a um tempo. daqui a um tempo. Grazi, conto com você na próxima semana. Oi, Do lado de gente, ó. cá e do lado de lá. Agora vai ser distinto. E, gente, obrigado por terem assistido até aqui. Desculpe as palhaçadas, as brincadeiras, mas vai ser assim o tempo todo, então só lamento. Estaremos aqui, xoxos, mancos, capengas, mas caminhando. Joseph Klimbers, mas a nosso lema é continue a nadar, musiquinha da Dory. Continue a nadar, continue a nadar. Obrigado, gente, de verdade, A gente que obrigado. agradece. A gente que Foi. agradece É uma de estar alegria, aqui né? nesse primeiro e de receber esse convite, né? E uma coisa que eu ia falar, esses dias eu tava com a Ariali, vou falar rapidinho. A Ariali foi me levar no meu neurologista. Eu tava capenga, né? Novidade. Vocês me veem andando coxo pela e o manco. rua, né? O coxo e o manco, era eu e a Ariali. Ela me levando de bracinho pro neurologista. E aí a gente encontrou uma senhorinha de 90 anos, também tava capenguete, né? Mas ela toda maquiada, toda. E eu Produzidona, tava, né? né? Toda. Né? Aí a gente desceu com ela no elevador, ela segurou pra gente o elevador, a gente entrou. Aí a Ariari falou assim: cara, qual é o teu segredo? O que ela te respondeu? Você perguntou pra Bom, mulher? Bom humor. É Ela isso falou, aí. bom humor. Que Levo bom. tudo com bom humor. E ela também tava no Ela é leve, neurologista, ela tá, é gente? leve. não Leve, e a nossa leve. mochila tem que ser leve. Leve, exatamente. Sim. Como é que a gente vai caminhar com mochila pesada, carregando pedra? E né? aí, quando você falava assim, até para encerrar, eu estava aqui pensando, como que vocês, né, levam... eu tenho procurado, né, Grazi, nesse turbilhão de coisas, ser leve, né? Porque é a família, é a situação da Grazi, são os filhos, são as empresas que eu faço gestão, são as pessoas que eu sou responsável, é a missão com a Associação Bodas de Caná. Então, são várias bagagens que a gente tem que fazer ser leve. E aí acho que é um segredo da vida e que o amor de Deus vai ensinando a gente, né? A confiar e a esperar, né? Que tudo ele faz, né? Então, Com certeza. acho que assim a gente encerra a nossa participação. Fico esperando o próximo. Com certeza. Eu tenho a Superdose, a nossa mascotinha. Tá? Ai, Ela vai que estar lindo. aqui sempre. Bom, Posso E- levar pra casa? Não, essa vai ficar aqui conosco toda semana. E ela trouxe pra gente essa frase, que é uma lembrancinha. Para vocês, que diz a frase: em cada dificuldade há uma oportunidade para Deus Fazendo barulho. mostrar seu poder transformador. Perfeito, muito bom. perfeito. Quando faltou vinho, Deus transformou água em vinho. Exatamente. Então, A caneca é nossa? por favor, podem levar presente de vocês. Quando voltar, Graça, semana que vem traz, Traz tá? ela de novo. Eu já volto semana que vem, ó. Já tá na próxima pauta. Próxima quinta. Aqui, próxima gente, quinta. fica com Deus. Até a próxima.